Bem, muito bom dia a todas e a todas. Vamos então dar início aos nossos trabalhos, que consistem hoje na audição dos representantes dos subscritores da petição número 5815, primeira, intitulada Pela reposição do poder de compra de todas as pensões. Foi uma petição que deu entrada no dia 19 de setembro deste ano. Foi proposta a sua admissão em 5 de outubro de 2022. Quando deu entrada, dispunha de 192 subscritores, entretanto este número aumentou para 7.521, portanto, daí a realização desta audição. Nós temos os representantes, uma delegação dos representantes dos subscritores desta petição, que eu passaria a identificar: Maria Isabel dos Santos Gomes, João António Sousa Araújo, Diolinda Carvalho Machado, Arlindo Candeias da Costa, Candeias, obrigado. Teresa Amélia do Carmo Carvalho, em substituição do Eugénio Bernardes, Casimiro António da Piedade Menezes, Maria Celeste Barata Batista, Mário Alves. Portanto, estamos todos. Agradeço a vossa presença, a vossa disponibilidade para esta reunião e ela ocorrerá nos moldes habituais destas audições, sendo que, portanto, a vossa delegação terá um período de 10 minutos iniciais para uma intervenção sobre a petição, sobre a matéria. Depois, cada grupo parlamentar terá 5 minutos também para intervir sobre este tema e, no final, terão também os peticionários mais 10 minutos para a intervenção que entenderem. Sendo assim, não perdendo mais tempo, passava já a palavra ao Partido Socialista, à senhora... Ai, não? Ai, desculpem, eu já estava aqui. Isto é falta de experiência, peço desculpa. E, portanto, passava a palavra, de facto, aos representantes da petição, dos peticionários, pedindo desculpa por este lapso. Muito obrigado. Para se poder compreender melhor as motivações que levaram à apresentação da petição que nos traz aqui, entendeu-se ser útil falar do que está na sua origem. Foi um grupo informal de reformados, meia dúzia de reformados que trocaram impressões sobre as ações reivindicativas do associativismo dos reformados pensionistas idosos e concluíram que, na generalidade, concordavam com todas as reivindicações que têm sido feitas. Uma das reivindicações mereceu, no entanto, uma discussão, que foi a questão da valorização das pensões. E mereceu essa discussão particular, porquê? Porque se considerou que a valorização das pensões é uma questão essencial para aquilo que chamamos o processo de envelhecimento inclusivo. E usamos esta expressão envelhecimento inclusivo porque quisemos destacar que não aceitamos que se usem estereótipos e preconceitos quando se estão a tratar os problemas dos mais velhos. Mas também houve uma outra questão que deu força à discussão. É que ainda se assiste a intervenções que têm influência na opinião das pessoas, em que as pensões são tratadas ou são referidas como se de esmolas fossem que o Estado dá aos idosos pobres, em detrimento daquilo que efetivamente as pensões são. São direitos adquiridos com histórias contributivas para a segurança social, onde constam os períodos dos descontos que fizeram nas remunerações que tiveram, ou são direitos de cidadania com dignidade social.
Para o grupo que espontaneamente se pôs a discutir o problema da valorização das pensões, não ficou dúvida de que é necessário para todos os reformados, aposentados, pensionistas e idosos uma valorização anual das pensões com um aumento justo para repor o poder de compra. Também se considerou que não fazia sentido cair naquela falsa dicotomia dos pensionistas com pensões mais baixas, dos pensionistas com pensões mais altas, quando o que está em causa é a valorização de todas as pensões. Com as conversas que se tiveram, com os contactos que se fizeram, o grupo alargou-se a 30 e tal reformados. E este grupo decidiu dinamizar uma petição. Petição para a Assembleia da República e o Governo, quando tratassem da questão da valorização das pensões ou da reposição do poder de compra dos pensionistas, tivessem em conta esta ideia que eu já deixei, de que todos têm necessidade de um aumento anual justo para repor o poder de compra. Isto é um auxiliar de memória que eu tenho que me socorrer. Não é? Aliás, é o meu ponto fraco, é a memória. Portanto, depois de decidido que tínhamos que dinamizar esta petição, fez-se naturalmente um texto que acolheu todas as sensibilidades que se manifestaram no grupo e criou-se a petição na plataforma eletrónica que nos pareceu a adequada. Entretanto, verificou-se que alguns que queriam subscrever online a petição não tinham conseguido fazer e outros encontravam dificuldades que também não conseguiam resolver. Daí que se aceitou e até se desenvolveu uma recolha de assinaturas em suporte de papel, no que se contou naturalmente com a colaboração daqueles que a quiseram dar. Foram ultrapassadas as 7.500 assinaturas. E nós estamos aqui conscientes de que, usando o direito de petição, estamos a apelar para que os reformados, aposentados, pensionistas e idosos, no seu processo de envelhecimento, e o processo de envelhecimento é natural, é universal, é progressivo e inevitável. Portanto, que sejam tratados neste processo com justiça, tendo em conta um aumento anual das suas pensões para repor o poder de compra. Para terminar, eu estou preocupado, porque, entretanto, desde que começamos nesta troca de impressões no grupo, estou preocupado porque o que aconteceu na Assembleia da República, quando da discussão e aprovação do Orçamento de Estado para 2023, e já antes, quando o Governo suspendeu a aplicação da lei que promovia a atualização automática das pensões, naturalmente que isto são coisas que não nos trazem motivos para satisfação, nem para sermos otimistas. Talvez seja o contrário. As dificuldades que temos
em gerir os nossos projetos de vida, a que temos direito, mesmo que limitados às questões essenciais, essas dificuldades vão se agravar muito nos próximos tempos. Dois minutos e meio. Muito bom dia, senhores deputados, senhoras jornalistas e todos os presentes nesta sala e nesta Casa da Democracia. Também eu queria reforçar aquilo que já foi dito aqui pelo João, que a preocupação que aqui trazemos nesta petição faz com que possamos, e também fazemos o apelo, a que possamos ir às causas disto mesmo, às causas da pobreza, e a pobreza é estrutural. Ela tem sido falada, mas não tem sido resolvida. E é preciso que, e sabemos que é uma questão eminentemente política. E começa logo pela reposição, neste caso das pensões, a reposição do poder de compra das pensões, a atualização das pensões, mas começa logo pelos salários, porque nós só temos pensões quando temos salários dignos e só podemos ter pensões dignas quando os salários são dignos também. Portanto, é disso que se trata e pedimos, fazemos o apelo aos senhores deputados e às senhoras deputadas no sentido de, como representantes do povo, e é para todas as pessoas que nós queremos isto, não é apenas para alguns, que possamos ter esta relação de empatia, calcemos o sapato do outro, porque se o meu mundo até pode ser mais ou menos confortável, eu não posso estar descansada enquanto o meu vizinho ao lado não o tem. Não tem o mínimo para o seu sustento e para a dignidade da sua família. E não fosse, de facto, a solidariedade familiar, a questão era muito mais complicada ainda, sabemos-lo. Prestes a fazermos 50 anos de democracia, façamos como o príncipezinho, reguemos o vaso todos os dias, sejamos capazes de cativar e cativar o outro para aquilo que é de melhor, porque em todo o lado, mesmo perante as dificuldades, há sempre um lado melhor das coisas. E é esse que nós queremos trazer, sobretudo para os idosos, aqueles que não têm acesso a um espaço numa ERP, por exemplo, porque ganham 200 euros por mês e com 200 euros não chega nem sequer para a alimentação básica. Dizer-vos que é este apelo que aqui trazemos, e estamos cientes de que nesta Casa da Democracia ela se vai construir e nós continuaremos a lutar juntos para que assim seja. Muito obrigada. Muito obrigado, agradeço a esta delegação a exposição, a explanação que fez, bastante pormenorizada, e agora sim, e sobretudo o cumprimento prático do tempo. Passava a palavra aos grupos parlamentares, começando pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, passando a palavra à senhora deputada Cristina Mendes da Silva, por favor. Muito obrigada, caro colega. Cumprimento todos os senhores deputados e senhores deputadas aqui presentes, meus colegas, e cumprimento de uma forma especial todo o grupo de subscritores, na pessoa da Maria Isabel Santos Gomes, mas também julgo que de Olinda, que falou, a senhora Olinda Carvalho Machado e o senhor João António de Sousa Araújo. E na vossas pessoas cumprimento todos, para não estar aqui também a dizer o nome de toda a gente, mas cumprimentá-los mesmo de uma forma muito especial. E começava por aí mesmo, pelo facto de vocês terem feito todos os movimentos que fizeram de um grupo de amigos e de terem conseguido realmente partir para um documento, partilhar esse documento de forma eletrónica, de forma em suporte de papel, para aqueles que ainda não estão tão familiarizados com as questões eletrónicas e conseguirem fazer aquilo que, no fundo, é um ato de cidadania em plena democracia, que é dar a vossa opinião e dar o vosso contributo para a discussão em algo que realmente é muito, mas mesmo muito importante. Eu gostava de referir aqui 2 ou 3 questões e sublinhar, porque não vou dizer nada de novo, vou sublinhar exatamente aquilo que ambos disseram. Vocês estão completamente certos. E eu estou de acordo, o Partido Socialista, neste momento, tem a convicta noção de que tudo o que vocês disseram é realmente o que é importante e nós estamos perfeitamente em sintonia. Tanto estamos em sintonia que temos tido uma preocupação muito grande e os governos do Partido Socialista têm tido essa preocupação. E lembro, por exemplo, para as pensões mais baixas, e quando eu disse eu ia corrigir a questão dos 200 euros, porque eu julgo que não será bem assim.
Pode ser, efetivamente, mas tecnicamente não teria que o ser. E nós temos o complemento de solidariedade de idosos, que complementa até 450 euros, como sabem, as pensões. Claro que há casos onde os próprios, por razões que nós agora não vamos aqui discutir, porque estávamos aqui a manhã toda, não querem realmente fazer essa candidatura, e com todo direito. No entanto, diríamos que o Partido Socialista foi realmente o pai do complemento de solidariedade de idosos e que foi, para mim, pessoalmente, uma das medidas mais justas e da luta contra a pobreza das pessoas com mais idade, que muitas delas eram uma injustiça muito grande, porque já têm uma idade avançada e os seus salários na altura eram baixos, o dinheiro desvalorizou bastante, porque houve realmente aumentos muito grandes nos últimos 20 anos e as pessoas ficaram com pensões realmente ridículas. Eu diria até que, na altura, no seu ordenado, mesmo sendo baixo, seria uma pensão normal, mas depois, com o passar dos muitos anos, realmente o valor tornou-se um valor que não faria sentido. Por isso, eu acho que neste momento o que nós estamos a fazer Partido Socialista, e lembro que desde 2017 até esta data, nós aumentámos 6 vezes as pensões. E foi realmente algo que nunca tinha sido feito desde o 25 de Abril, e muito menos antes, não é? E que há esse esforço. Depois dizer-lhes também que as questões que falou das pensões não serem esmola, com certeza que não, e é esse o nosso pensamento, é esse o nosso discurso, e por isso é que também estamos a fazer um esforço para fazer aumentos dos salários, nomeadamente o salário mínimo nacional. E esse salário mínimo nacional, que é a nossa função, é a função do Governo e desta Casa, irá empurrar, com certeza, para o aumento dos salários médios e para que haja realmente nos próximos 10 anos um aumento e tentarmos uniformizarmos aquilo que é o salário médio a nível dos 27 Estados-membros da União Europeia. Pronto, é esse o nosso objetivo e conseguiríamos, com certeza, fazer esse equilíbrio se conseguirmos também fazer outros equilíbrios em relação, por exemplo, à demografia. E a demografia, como vocês sabem, só tem 2 pilares. Ou são as crianças que nascem, ou são pessoas que fazem movimentos de não saída do nosso país e de mais entradas do nosso país. Ou seja, nós temos aqui realmente que ter umas políticas também que ajudem os jovens a ficar mais no nosso país e a ter as crianças que desejam ter e tentarmos também atrair pessoas que queiram vir trabalhar, que queiram vir viver e fazer a sua vida aqui também para nos ajudar a fazer este equilíbrio que neste momento, como sabem, estamos a ficar bastante envelhecidos. Nós, para 100 jovens, temos cerca de 180, já não sei bem o número, mas 182, 183 pessoas com mais de 65 anos, o que realmente faz com que tenha que haver aqui equilíbrios. Por isso, eu dizer-vos que o esforço que nós temos feito em relação às pensões, e a discussão tem sido muito grande, dizer-vos que ouvi com muito agrado tudo aquilo que vocês disseram. Mais uma vez dou-vos parabéns por vocês fazerem parte da discussão e continuem a fazê-lo. É muito importante, não só nesta casa, mas também nesta casa, mas também nos vossos círculos de amigos, o associativismo, como disseram, porque é importante, porque a voz da democracia nasce do poder local até realmente esta casa. E é importante que isto seja um assunto que seja falado e que seja entendido para que todos nós possamos perceber, quer isto dividido em 3 a nossa sociedade, quer o poder político, mas também o poder associativo, mas sobretudo o poder económico, perceba que realmente tem que fazer como objetivo principal o modelo económico e da sua vida económica a luta contra a pobreza e que todos já tenham realmente aquilo que necessitam de ter para levarem a vida que desejam ter. E, por isso, estamos a falar em medidas que nós estamos completamente atentos e agradeço mais uma vez a vossa vinda e o vosso contributo. E vou dar de nota tudo aquilo que ouvi aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Nuno Carvalho. Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimentá-lo assim. Cumprimentar os peticionários e, particularmente, os 2 intervenientes, o Sr. João António de Sousa Araújo e a Sra. Diolinda Carvalho Machado. O Grupo Parlamentar do PSD, sobre esta matéria, considera que, acima de tudo, é necessário haver frontalidade e estabilidade. Frontalidade porque todos temos que analisar a situação exatamente como ela é, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, estabilidade para que as decisões não sejam constantemente diferentes daquilo que são anunciadas. Ou seja, todos nós conseguimos compreender que em junho deste ano, num canal de televisão, o Sr. Primeiro-Ministro anunciou que não se ia mexer na lei e que as reformas iam ser utilizadas 8% e que depois essa atualização não ocorreu. E foi por isso mesmo que este ano o que o Grupo Parlamentar defendeu
é que se a lei existe e se o Sr. Primeiro-Ministro tinha dito que a lei era para cumprir, é que a lei fosse cumprida. Essa é a questão da estabilidade face àquilo que é dito e face àquilo que é feito. A segunda questão é depois saber abordar o tema com a frontalidade que ele merece. Ou seja, nós temos um sistema, fosse qual fosse o sistema, fosse de capitalização, fosse de distribuição, as receitas da Segurança Social advêm sempre da economia, neste caso, advêm de uma forma direta. Quem trabalha é quem contribui para quem está reformado. O que significa que o volume salarial está diretamente relacionado com aquilo que é a capacidade de sustentabilidade da Segurança Social. E se não houver uma forma frontal de abordar este tema e de perceber em que estado é que nós estamos do ponto de vista económico, não haverá naturalmente a capacidade, e em que estado é que nós vamos evoluir do ponto de vista económico, não haverá a capacidade de também abordar o outro tema de uma forma frontal, que é este, o que diz respeito às pensões e às reformas. E por isso, nós bem sabemos que a situação económica não é a mais saudável, e é evidente que isso para o país tem um impacto para quem trabalha agora, para o país tem um impacto para quem neste momento está com a reforma, que tem todo o seu direito e que, acima de tudo, mais do que ter o seu direito, não tem uma alternativa, nem é suposto procurar uma alternativa de rendimento nesta fase. Porque, tal como os senhores disseram bem, é um direito para o qual os senhores trabalharam e, portanto, é algo que, naturalmente, que é fruto já do vosso trabalho. É um produto do vosso trabalho. E foi nesse mesmo sentido que, tal como aqui referimos, o Grupo Parlamentar do PSD, em conjunto com outras posições, face a esta questão que vivemos hoje no que diz respeito a esta espiral inflacionista, defendeu claramente que o início do debate não podia ser feito com um corte nas pensões, que foi claramente o que aconteceu. O início do debate tinha que ser feito com, acima de tudo, o cumprimento daquilo que é a lei e o cumprimento com aquilo que foi dito por parte do Sr. Primeiro-Ministro publicamente. E aí, claramente, divergimos no que diz respeito ao Partido Socialista. Não significa isto que depois, daí adiante, não tenha que haver um grau de seriedade na forma como abordamos este tema, porque, efetivamente, a sustentabilidade da Segurança Social é fundamental. E a manifestação que hoje aqui os senhores estão a demonstrar, ela não apenas reflete uma preocupação com aquilo que são a situação dos atuais pensionistas, mas, acima de tudo, ela permite refletir e voltar a introduzir no debate a preocupação também para os futuros pensionistas, porque a solidariedade intergeracional, neste aspecto, é algo que está intrínseco. Daí ser tão importante abordar o tema com esta forma frontal, como estamos aqui a mencionar. E, portanto, novamente agradecer a vossa exposição. Bem sabemos que este tema tem sido, por algumas vezes, até utilizado como, diria até mesmo, um instrumento político por diferentes partidos e, de facto, é daqueles temas que não deve ser instrumentalizado, porque muitas das razões também que conduzem a esta atual situação de dificuldade para aquilo que são os contributores para a Segurança Social, algumas delas só se irão agravar, tal como aqui já foi mencionado e como o próprio SES já mencionou, a nossa questão demográfica, a nossa curva demográfica, ou o inverno demográfico, como assim é mencionado, é algo que claramente pressiona aquilo que é o futuro da sustentabilidade da Segurança Social. E, portanto, não podemos perder a visão, não podemos permitir que aquilo que é o dia-a-dia da democracia nos retire da capacidade de saber decidir para o futuro, e aqui, em particular, tem que haver também um conjunto de políticas que o Grupo Parlamentar do PS também apresentou em sede de Orçamento de Estado, que precisamente incentivam a natalidade. Devemos ir mais longe num conjunto de temas, não vale a pena estar aqui a esmiuçá-los, mas a verdade é que, se não formos, daqui por 20 ou 30 anos, teremos exatamente a mesma condição, ou, aliás, porventura, não, teremos uma situação ainda pior. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Jorge Galveias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Galveias, não tem importância. Começo por agradecer aos senhores peticionários não só a vossa presença, mas o assunto, a matéria que trazem e as vossas preocupações que trazem a este grupo de trabalho. E eu vou recorrer-me também ao auxiliar de memória, porque não devemos andar muito longe um do outro e já faz falta. A vossa petição aborda um assunto que é, uns assuntos que são perfeitamente justos,
que não deviam ser tratados como assuntos partidários, mas sim transversais, são assuntos nacionais e que deviam ser vistos por todos os partidos, havendo uma discussão mais profunda entre os próprios partidos e vendo o que é que se pode ou não fazer. Eu começo por dizer-vos que sem pensões justas não pode haver de forma nenhuma justiça social. E não há ninguém que possa viver condignamente sem uma pensão justa. Pensão que reflete aquilo que todos nós, uns descontaram, outros ainda descontam, ao longo da vida, exatamente prevendo ter uma velhice descansada, sossegada. E é um direito de cidadania. Portanto, não podemos, com certeza, temos que olhar para a demografia, temos que olhar para a natalidade, para a mortalidade. Já percebemos que é importantíssimo que cresça a natalidade, porque, de facto, por este caminho, qualquer dia não temos cidadãos, morrem mais do que os que nascem. Queria falar na dicotomia entre as pensões mais altas e as pensões mais baixas. Eu acho que o problema mais grave está nas pensões mais baixas, que deverão ter um aumento, logicamente, mais significativo. As pensões mais baixas têm que atingir um patamar que permita com que as pessoas tenham uma velhice digna. Este corte que houve, eu diria que esta migalha que foi dada aos pensionistas veio cortar as pensões do próximo ano. Ou seja, dá-se com uma mão, retira-se com a outra. Eu quando ouço o Partido Socialista dizer que tem aumentado as pensões nestes últimos anos, eu não posso deixar de pensar que um partido que está a governar praticamente há 40 anos deixe chegar as pensões e a situação dos pensionistas ao ponto a que chegou. O Chega é um partido que tem lutado, que continuará a lutar, sem baixar os braços, pela valorização das pensões, pela justiça que é os pensionistas, os idosos, os reformados, não haver ninguém a viver com menos que o salário mínimo nacional. Logicamente que isto não é feito de um ano para o outro. A nossa proposta de que as pensões mínimas, ninguém recebesse menos mensalmente que o valor do IAS, foi reprovado, mas isso, infelizmente, é o cerco sanitário a que o Chega foi sujeito nesta discussão do Orçamento do Estado, em que foram chumbadas algumas propostas que vinham exatamente valorizar as pensões, pensionistas e os idosos. Deixar-vos, portanto, a mensagem de que nós continuaremos a lutar, nós continuaremos a discutir, nós estamos dispostos a ouvir todos que nos queiram fazer chegar propostas que possam valorizar realmente as pensões, os pensionistas e os idosos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava então agora a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Sr. Deputado Rui Rocha, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores peticionários, sobretudo aqueles que promoveram a iniciativa, mas também todos aqueles que se juntaram depois. E eu queria sublinhar aqui um aspecto que é a divergência que existe entre a vossa pretensão e aquilo que é o discurso do PS, do Governo, que tem sido feito e que foi ainda agora apresentado aqui pela minha colega, a senhora deputada, que representa o PS nesta audição. Porque se nós ouvirmos o que o PS e o Governo têm dito nesta matéria, parece
evidente que não há nenhum problema com a atualização das pensões, porque o PS, já foi dito aqui, e o Primeiro-Ministro disseram até ao verão que iriam cumprir a lei, aquilo que estava previsto na lei, não havia nenhum impacto da inflação que justificasse um não cumprimento da lei. Eu li o Orçamento de Estado, e o Orçamento de Estado para 2023 fala de um aumento muito significativo das pensões. O complemento extraordinário que foi disponibilizado em outubro foi vendido como um benefício extraordinário que era dado aos pensionistas e, portanto, aqui a conclusão que eu tenho que tirar é que aquilo que o PS e o Governo têm afirmado nesta matéria, os senhores consideram que não está em linha com aquilo que interpretam das medidas concretamente aprovadas, interpretando, e nesse aspecto bem, que entre o discurso do Governo e do PS nesta matéria e a realidade vai uma diferença brutal, uma diferença que se poderia apelidar sem grande temor de ser excessivo, a diferença que vai entre a mentira e a verdade. E, portanto, esse é o primeiro ponto que eu queria registar. O segundo ponto que eu gostava de registar nesta matéria é que nós, na Iniciativa Liberal, temos uma visão para o modelo de segurança social, mas há um ponto anterior que é fundamental, que é, independente do modelo de segurança social que se pretenda propor ao país, portanto, independente do modelo de cálculo de pensões, de resultado do modelo de segurança social, há um ponto que é fundamental, que é, não há nenhum sistema de segurança social, nenhum sistema de pensões que seja sustentável se não houver crescimento económico. O crescimento económico é o fator determinante, quer das pensões que estão hoje já a pagamento, para os pensionistas atuais, quer para os pensionistas futuros. E, portanto, Portugal confronta-se, de facto, com um problema muito sério, porque se nós olharmos para a pirâmide demográfica, ela é assustadora. Se olharmos para os níveis de crescimento económico, eles são assustadores, e aí o PS tem, obviamente, uma responsabilidade muito grande, porque neste milénio, quem esteve no poder quase sempre foi o PS. E, portanto, nós temos 4 milhões de portugueses, mais de 4 milhões de portugueses, que estão abaixo do limiar de pobreza antes de transferências sociais. E, com todo o respeito por todos os presentes, isto é um falhanço da sociedade portuguesa total, porque nós não conseguimos reter os nossos jovens, nós não conseguimos cumprir os compromissos em termos de pensões, nós não conseguimos lançar o futuro do país invertendo a pirâmide demográfica, portanto, promovendo a natalidade ou promovendo a vinda de pessoas que possam contribuir para o país, tal como nós fazemos. E, portanto, há aqui um falhanço da sociedade global e um falhanço brutal que tem como cara principal de responsabilidade o PS, porque é o PS que está no governo neste milénio de forma quase ininterrupta e, portanto, isso é uma evidência para qualquer pessoa que faça uma análise fria. Continuando nas questões do crescimento económico, há poucos dias ficamos a saber que Portugal vai ser ultrapassado em termos de PIB per capita, portanto, riqueza por pessoa, digamos assim, pela Roménia. Ora, a Roménia, em 1989, estava a sair de uma ditadura. Muitos nos lembramos das imagens de Ceausescu a ser conduzido a uma base, a ser executado. E quando a Roménia estava a livrar-se dessa ditadura, era então, por consequência dessa ditadura, um país absolutamente miserável, sem estrutura económica, sem nada do ponto de vista social, nada do ponto de vista económico. Portugal já estava a receber fundos da União Europeia nessa altura. Eu já tinha recebido muitos fundos da União Europeia, continua a receber durante muito tempo. A Roménia esteve ainda durante muito tempo num processo muito longo. E é espantoso que em Portugal não consideremos mais um ponto fundamental desse falhanço que estamos a ter enquanto sociedade, que um país como a Roménia nos tenha ultrapassado neste período de tempo e que nos últimos anos, nos últimos 15 anos, tínhamos já sido ultrapassados por mais 7 países que estavam atrás de nós, algures em 2005. E, portanto, aquilo que eu vos queria dizer é que o crescimento económico é fundamental e se não houver soluções de crescimento económico que o PS não parece saber como se faz, não haverá nem crescimento das vossas pensões, nem haverá garantia das pensões das pessoas que neste momento estão a contribuir para o sistema. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, eu vou ter que me retirar
queria pedir desculpa aos senhores peticionários, mas de facto tenho que me retirar. Eu anotei devidamente as vossas preocupações e agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então continuar, agora, portanto, passando a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista, passava a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Senhores Deputados, cumprimento especialmente os peticionários desta importante petição, cuja justeza o PCP naturalmente acompanha, e saúda esta iniciativa no seu significado muito para além do mero exercício de cidadania, mas de ação concreta no sentido da reposição da justiça. Eu, sobre esta matéria, peço-vos licença para vos dar nota e prestar contas daquilo que tem sido a atuação do PCP nesta casa. O PCP bateu-se pela atualização, bateu-se contra as medidas aprovadas pelo Governo em flagrante violação da lei, no que diz respeito à atualização dos valores das reformas e pensões. É manifesto, e não é só o PCP a dizê-lo, é também o Conselho Económico e Social e é também a Unidade Técnica de Apoio Orçamental a afirmar taxativamente que os reformados e pensionistas vão perder poder de compra, e perdem-no em 2023, e perdem-no em 2024, e perdem em 2025, e por aí sucessivamente. É verdade que o Partido Socialista tentou um arremedo de solução que nem é carne nem é peixe, não resolve o problema, tenta corrigir a armadilha em que o próprio Governo caiu, mas na verdade não fixa valores, tampouco fixa prazos para atualizar como deve as reformas e pensões devidas aos reformados e pensionistas. O PCP, sobre esta e outras matérias, apresentou propostas muito concretas, que aliás foram chumbadas. E começaria por salientar o aumento em 8% para todas as pensões, com efeitos a 1 de janeiro de 2023, aumento esse com a garantia do aumento mínimo de 50 euros por pensionista. Foi chumbada. O PCP propôs também o fim do fator da sustentabilidade. Os idosos não têm que ser penalizados, antes pelo contrário, pelos avanços alcançados pela ciência, pela medicina e pela qualidade do Serviço Nacional de Saúde. E, por conseguinte, é de certa maneira, uma iniquidade manter este fator da sustentabilidade. Assim como defendemos o fim da penalização pela reforma antecipada, defendemos o regresso à idade de reforma aos 65 anos e ainda a consagração das longas carreiras contributivas, isto é, para aqueles trabalhadores que têm 40 anos civis de descontos. É uma vida muito longa de trabalho e que deve ter a justa compensação. É verdade que se coloca em debate a questão da sustentabilidade da segurança social, mas é preciso, por um lado, olhar para os números reais e, por outro lado, não nos fixarmos neles como pressuposto único para as decisões de natureza política que, naturalmente, o Governo e esta Assembleia que têm que tomar, na medida em que é necessário avançar em soluções concretas para melhorar a sustentabilidade da segurança social, a saber, criação de mais empresas, mais capacidade produtiva, mais emprego, melhor emprego, combate à precariedade, por conseguinte melhores salários, por conseguinte mais receita para a segurança social, quer por parte dos trabalhadores, quer por parte das empresas, e ainda um elemento fundamental que foi objeto de várias propostas sucessivamente chumbadas, apresentadas pelo PCP, que é a criação de fontes alternativas, ou melhor, complementares
para o sistema de segurança social, a saber, a tributação do valor acrescentado líquido das empresas que, empregando menos mão de obra, geram muita riqueza. Designadamente aquelas que são tecnologicamente mais desenvolvidas, portanto, com capital e com tecnologia mais intensivos. E, portanto, é por este caminho que devemos ir e, sobretudo, não cair na chantagem de que há uma certa fatalidade relativamente ao futuro da sustentabilidade da segurança social. Não, do nosso ponto de vista, não há. O que há é melhorar a capacidade produtiva, mais emprego, melhores salários mais dignos e aumentar as fontes de receita. Finalmente, só um pedido que da vossa parte desenvolvam um pouco mais o que referem no penúltimo parágrafo da petição e que eu, Sr. Deputado Coordenador, peço licença só para ler. É inaceitável a situação de reformados cuja pensão não teve qualquer atualização há mais de 10 anos. Gostaria que desenvolvessem este tópico. E disse, muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria dar informação também aos representantes dos subscritores desta petição que, por motivos inadiáveis de última hora, o Sr. Deputado José Soeiro não pôde estar presente, mas esteve presente a Sra. Assessora do Bloco de Esquerda, a doutora Catarina Silva, que certamente tomou boa nota do que aqui foi dito. Portanto, chegando ao fim das intervenções dos grupos parlamentares, voltaria a dar a palavra aos representantes dos subscritores desta petição, tendo agora um período de mais 10 minutos. Faz favor. Não sei quem é que faz a palavra. Faz favor. Agora podia dizer o nome, por favor, que eu... Arlindo Costa. Obrigado. Bom dia a todos e muito obrigado por nos receberem com este conjunto de preocupações que aqui já foi portanto, referido. Agradecer aos senhores jornalistas e às senhoras deputadas dos diversos grupos parlamentares, dar aqui nota de algumas preocupações que nós, enfim, neste conjunto de peticionários, levamos a efeito esta petição, com um conjunto de preocupações e até alterações nas regras de jogo a meio do campeonato, e que tem a ver com a alteração daquilo que seriam os aumentos que foram considerados em 2026. Com esta petição que dirigimos à Assembleia da República e ao Governo, apelamos para que não se passe ao lado da justa reclamação de reposição do poder de compra das pensões, valorizando todas as pensões, substitutivo do rendimento do trabalho, com a atualização anual dos seus montantes, seja das que têm baixos valores, seja das que resultam de carreiras contributivas mais longas e com mais descontos. Uma reclamação justíssima para quem trabalhou ao longo de uma vida, criou riqueza e contribuiu para a segurança social. Após anos de degradação do poder de compra das pensões, em que muitos reformados não tiveram qualquer atualização em 10 anos, e perante o brutal aumento do custo de vida, as decisões neste domínio não são boas. Pelo contrário, passam ao lado das razões desta petição que hoje apresentamos enquanto peticionários. Gostaria de referir o relatório da Unidade Técnica de Apoio ao Orçamento, que na sua página 13, no ponto 88, que refere: as pensões em 2023 serão atualizadas de acordo com o regime transitório criado para o efeito, com impacto negativo no valor base das pensões a pagar nos anos seguintes. Se não for corrigido na revisão da regra criada em 2006, prometida para acontecer em 2023, haverá perda de rendimento dos pensionistas em 2024 e nos anos seguintes, como foi aqui já referido. Acresce a este efeito o facto de o ponto de partida para aumentos a partir de 2024, inclusive, ser mais baixo, o que significará um incremento inferior ao que se registaria se o valor base da pensão fosse atualizado de acordo com a legislação de 2006. Portanto, fim de citação. Esta é uma opção errada e injusta. Não há envelhecimento com qualidade de vida e com direitos sem garantir que há o aumento da esperança média de vida
corresponde o direito à reforma e a uma pensão anualmente valorizada. Um direito que, como referi, é inerente a quem trabalhou, criou riqueza, descontou para a segurança social, indissociável da promoção de uma sustentabilidade financeira do sistema, assente no reforço dos princípios da solidariedade laboral e intergeracional, como garante da proteção social dos trabalhadores, no ativo ou na reforma, mas igualmente garante do seu efeito redistributivo no âmbito do regime não contributivo, na garantia de direitos sociais a todos os cidadãos. É não só possível, como necessária a valorização anual das pensões, promovendo uma gestão adequada das suas receitas, desde logo, por fim à permissividade face ao elevado nível de dívida, de contribuições e de fraude que se tem agravado, em que o montante da dívida em 2022 representa um valor equivalente a 6,6% do PIB, mas igualmente promovendo um aumento geral dos salários e do salário mínimo nacional, que são não só possíveis e justos, como uma importante fonte de aumento das contribuições para a segurança social, entre outras medidas que assegurem direitos fundamentais aos reformados, pensionistas e idosos, mas que igualmente assegurem direitos a todas as gerações de trabalhadores e de todos os portugueses. Muito obrigado. Muito obrigado. Queríamos dizer também uma ou duas palavrinhas. O meu nome é Isabel Gomes, queria cumprimentar todos os senhores deputados aqui presentes e agradecer-lhes a presença de todos eles. E dizer-vos que estamos aqui hoje dando sequência a uma iniciativa que nasceu com pouca gente e que foi crescendo pouco a pouco. Éramos apenas 35, com um pequeno texto que diz muito. O objetivo era e é da maior importância garantir a autonomia económica daqueles que, após uma vida de trabalho e descontos para a segurança social, tinham a expectativa que em 2023 houvesse pela primeira vez, com esta lei, desde a criação dela, a atualização das pensões, um aumento significativo de todas e não apenas de algumas. E aqui assim saí um bocadinho do meu texto e diria que os pequenos aumentos que houve foi só até à pensão 600 e não sei quê, de outras vezes até 800 e não sei quantos, mas nunca houve, há muito tempo que não há para todos, e todos descontaram. Mesmo aqueles que têm uma reforma maior, ela é só maior porque descontaram mais. E, portanto, têm direito a repor tão bem o seu poder de compra como os de 300, 400. Portanto, sair daquela situação da esmola para ser aquilo que, de facto, cada um de nós tem direito. Aqueles que descontaram muito têm direito a mais do que aqueles que descontaram menos. Não é? Embora tenhamos todos o direito a ter um valor justo para podermos viver de igual maneira. E os aumentos extraordinários também acabaram por ser sempre pedidos, exigências, muita luta para que lá, por mês de agosto, a gente pudesse ter mais qualquer coisinha. E não é o mais qualquer coisinha. É um direito que existe, é um direito que todos temos. Trabalhamos. Ao longo destes últimos anos, o que sentimos foi a permanente desvalorização das nossas pensões e, em alguns casos, o seu congelamento. Sentimos a necessidade de ser garantida a valorização anual de todas as pensões e a reposição do seu poder de compra, dando particular atenção às mais baixas, obviamente. A valorização anual de todas as pensões terá de determinar que esses aumentos se refletem no montante da pensão que servirá de base à atualização do ano seguinte. Situação que não será garantida em 2022, na medida em que a meia pensão não se repercutirá no montante da pensão no final deste ano. O valor agora recebido não vai repor o poder de compra em 2022. Servirá apenas de pretexto para cortes nos valores dos aumentos e a desvalorização dos montantes globais das pensões, que servirão de base ao aumento em 2024 e anos seguintes. Eu aqui volto a fazer um pequenino parêntese. Obviamente que todos nós não ficámos nada tristes de receber a meia pensão, mas não era isto que queríamos. A meia pensão veio só tapar algum buraco nos mais baixos,
tapar algum buraco ou alguma dívida que estava em atraso. Mais nada. Ouvimos com atenção as intervenções de todos os senhores deputados, que no essencial estão de acordo com o texto da nossa petição, que neste momento já se encontra subscrita por cerca de 9.000 pessoas e por isso entendemos que deverão trocar as palavras por atos. Nós peticionários, continuamos a receber envelopes em casa com petições com mais assinaturas. Portanto, não foi uma coisa que acabasse, é uma coisa que está a continuar e está a chegar todos os dias. As razões desta petição devem ser atendidas pela Assembleia da República e por isso solicitamos que sejam nossos porta-vozes junto dos grupos parlamentares que aqui representam. Num contexto marcado pela perca de poder de compra de pensões, em que o Governo pretende proceder a alterações ao seu sistema, prejudicando seriamente todos os reformados, exigimos o cumprimento da lei que o Governo decidiu não cumprir. É fundamental que seja garantida na legislação o compromisso para com a valorização anual de todas as pensões e reformas, com reposição do seu poder de compra e não o seu contrário. Isso. Muito obrigado. Sim, ainda tenho um minuto e qualquer coisa. Eu aproveitava, acho que todos concordarão, se quiserem utilizar o tempo que ainda falta, para se pronunciarem sobre uma pergunta direta que foi feita, suponho, pelo Sr. Deputado do Partido Comunista e que é esta de que se referem a pensões que nunca foram utilizadas há mais de 10 anos. Poderiam concretizar, se quiserem? Eu, no fundo, já fiz um parêntese e expliquei, portanto, as pensões mais altas do que, e até 1.100, penso eu não sou capaz de precisar, mas há 10 anos não são aumentadas, de facto. E, portanto, estas pessoas, obviamente, que perderam, como os outros, poder de compra, é um facto, e também têm reformas mais altas porque descontaram mais verba. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa para terminar o tempo. Eu penso que foi aqui colocada uma questão que eu acho que é de extraordinária importância, é o combate à pobreza. Nós já o tínhamos colocado e a base, de facto, foi dito também por seus deputados, que é preciso que haja riqueza, mas não se falou na distribuição da riqueza. E a distribuição da riqueza, eu chamava a atenção para ela, que é precisamente pelos salários. E pelos salários justos, pela dignidade no trabalho, nas condições de trabalho e nas condições justas de retribuição para quem trabalha. Foi dito também, foi falada aqui, a precariedade, o combate à precariedade. E Portugal é campeão da precariedade. Portanto, se dermos atenção, e os senhores deputados seguramente falam junto, serão os portadores, como a Isabel acabou de dizer, das nossas mensagens, do povo português, porque é isso que representam aqui, e nós confiamos na democracia, e por isso confiamos na democracia representativa por voz assumida. E, portanto, sabemos que está bem entregue a nossa mensagem e sabemos que serão portadores dela mesma para que se repercuta efetivamente na população. Porque é para todos, não é só para alguns. Muito obrigada. Muito bem. Portanto, dar a informação agora que, na sequência desta audição, será elaborado o respectivo relatório, já incluindo aquilo que aqui se passou, ou, portanto, dando atenção a esta vossa explanação, e será agendada posteriormente a sua apreciação em plenário. Esta é a informação que queria dar. Queria agradecer a todos, aos senhores representantes dos peticionários e também aos senhores deputados dos vários grupos parlamentares, e dou por terminada esta reunião. Muito obrigado a todos e a todas.